Vamos dar início à nossa atividade, à nossa palestra. O tema de hoje, o homem Jesus. E que a paz e o amor de Jesus esteja nos nossos corações sempre, à luz da psicologia espírita de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, para quem não conhece, é o espírito que foi mentora e talvez esteja sendo ainda, no mundo espiritual, de Edivaldo Pereira Franco, que acompanhou ele por toda a sua jornada, aí, trazendo diversos livros, aí, dezenas e dezenas de livros, com foco na parte psicológica. Ela focava muito na parte psicológica. Quem não conhece Joana de Ângeles, ela foi, nem pode conhecer a história dela no livro Boa Nova, né, do Humberto de Campos, através de Chico Xavier. Foi Joana de Cusa, uma das seguidoras de Jesus, que deixou toda aquela sociedade que ela vivia ali no meio da alta sociedade à época de Jesus, e ela depois começa a seguir a Jesus. E as suas reencarnações sucessivas, pelo menos aquela que ela revelou a Edivaldo, foram pelo menos 3 voltadas dentro do cristianismo, dentro do catolicismo, sendo a última por volta de quando ela desencarnou em 1822, na Revolução que teve em 2 de maio na Bahia, onde o soldado transpassou ela com uma lança que ela estava protegendo as freiras do convento. E Joana de Ângeles, ela tem um foco muito voltado para a psicologia, não nessa psicologia clínica que nós falamos, mas quando fala psicologia espírita, porque psicologia ela é uma ciência, mas antes dela se tornar ciência, ela era a base também da filosofia, porque psicologia quer dizer estudo da alma, né? Psico, mente, logia, estudo. Então, psicologia da alma, da mente. Então, não é de se estranhar, como assim psicologia espírita de Joana de Ângeles? Não, ela vem trazer com um olhar psicológico, fazendo essa análise de Jesus, né? No livro que a gente vai citar aqui, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Um livro complexo, que eu confesso que a primeira vez eu tive que relê-lo depois, né, de algum tempo. Convido que às segundas-feiras, às 8h30 da noite, no canal Dialogando com o Consolador, que a gente tem feito um bate-papo ali, dialogando com essa obra, porque ela é bem complexa. E quem quiser acompanhar, é só acompanhar no canal, toda segunda-feira. E aí a gente vai trazer hoje parte do que ela traz dentro da obra, que é o homem Jesus, porque a gente fala muito desse Cristo divinizado, desse Jesus que é adorado, desse Jesus, né, que muitas pessoas pensam ser inalcançável, né? Não compreendendo Jesus como um espírito que passou também como nós, que é filho de Deus como nós, e passou por todas as existências necessárias para o progresso e evolução, logicamente chegando a uma evolução maior, né, excelsa. Por exemplo, ele já diz lá no Evangelho: antes do verbo ser, eu já era. Quando ele diz antes do verbo ser, eu já era, ele está se referindo à parte da Bíblia que diz que Deus criou o mundo através do verbo, que faça a luz, que faça o céu, que faça a terra. E essa é a crença dos hebreus, lembrando que ele estava lá falando para os hebreus, que acreditavam nesse livro Gênesis de Moisés, que Deus criou o mundo dessa forma. Não que o Espiritismo tenha concordância com isso, mas ele dizia antes do verbo ser, ou seja, antes da Terra ser criada, antes dessa galáxia ser criada, ele já era, ou seja, ele já existia. Então a sua evolução certamente se deu em outros mundos reencarnatórios, em qual ele depois se torna governador da Terra e guia da nossa humanidade, pelo menos para aqueles que são cristãos, porque outros também têm outros guias na humanidade, como Gandhi, como Shiva, como Buda, Zarathustra e outros tantos que tem por aí, não é? Krishna, que são guias para aquela humanidade, para aquele local, respeitando Maomé,
né? Cada um vai ter o seu guia dentro da humanidade. Para os cristãos, Jesus é o guia para eles dentro da humanidade. Então nós vamos ver, eu coloquei essa imagem aqui de Jesus, o carpinteiro, porque essa imagem ela fala muito, né? Ele com o martelo e com o formão na madeira. Por que isso? Porque é mais ou menos como nós somos enquanto espíritos. Somos uma madeira bruta que precisamos ir sendo lapidado, não é? Pelas nossas vivências, por aquilo que nós vivemos. Então eu achei essa imagem muito interessante, aí me veio essa ideia, né? Por que essa imagem? Porque nós somos como uma madeira que vai se lapidando, que vai ultrapassando ali o formão, que vai passando ali, né, as ferramentas, tempo a tempo, até se tornar o mais belo móvel, né? Uma madeira fina, uma madeira, né, boa de se usar, né? Então nós somos, quanto espírito, como essa imagem, essa madeira. Então eu vou trazendo aqui as ideias, primeiro dentro do Evangelho, que a Joana de Ângeles, nesse livro, ela, nos capítulos, ela pega um item do Evangelho segundo o Espiritismo, não é um capítulo, é um item. Dentro das obras básicas, Kardec divide por item lá. Então ela pega um item apenas, um parágrafo, 2 parágrafos, e traz ali dentro do capítulo a mensagem. Mas nós não vamos focar nessa mensagem, a gente vai focar no homem Jesus que ela traz. Não penseis que eu tenha vindo para destruir a lei, né, e os profetas. Ele diz em Mateus 5,17, eu vim complementá-la, eu vim cumpri-la, eu não vim destruir as leis e os profetas. Então, já para que aquelas pessoas que estavam contra Jesus, pensa, aquele ambiente em que viviam os hebreus, dominado pelos romanos, coercivos ali pelos doutores da lei, né? Fariseus, saduceus, os levitas que tinham aquela coisa do poder, os escribas que tinham acesso aos textos. Então não era todo mundo que tinha acesso às escrituras, elas só poderiam ser vistas e ouvidas ali dentro do templo, não é? A mulher era subjugada, submissa, tinha várias leis contra a mulher, não é? Então pensa naquele cenário. Então Jesus veio trazer, eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. A lei ela não estava errada, apenas ela tinha uma outra interpretação, a lei de Moisés, que depois Jesus se resume em duas apenas, não é? E aí ele diz, ela diz, né, Joana de Ângeles, Jesus não foi o biotipo de legislador convencional, ele não veio submeter-se humanamente, nem submeter-se às leis vigentes. Na perspectiva, portanto, da psicologia profunda, a lei de amor está incerta no ser legítimo, trabalhando-o, sem cessar. Então, ele não era aquele que esperava o Messias que veio, né, subjugar ali os romanos, dominar os fariseus, ter posse do mundo, aquilo que seus discípulos pensavam. Ele veio cumprir para que a humanidade pudesse se desenvolver. Então, esta lei de amor, os espíritos perguntaram a Kardec, aonde está escrita a lei de Deus? E os espíritos responderam, em vossa consciência. Então, nós temos a consciência desta lei de amor. Nós temos em nossa consciência, por mais que ainda nós não cumprimos ela, nós temos a consciência dela. E todas as vezes que nós transgredirmos essas leis divinas, nós vamos responder pelos nossos atos. E aí vem a dor, a prova, ou até mesmo a expiação, não é? Porque prova é para a nossa evolução. Expiação é o resgate do erro que cometemos. Prova, nós podemos muitas vezes escolher. A expiação não. Ou alguns relatos nos livros como O Céu e o Inferno relatam alguns que escolheram sim certa expiação, mas para resgatar os erros cometidos. Então o que ela vem dizer? Na perspectiva da psicologia profunda, a lei de amor está incerta
no ser legítimo, trabalhando sem cessar, do átomo ao arcanjo. É o que Allan Kardec traz. Então, esta lei de amor, desde que fomos criados por Deus, não é a partir de Jesus. Nós somos espíritos milenares. Estamos sendo como essa madeira, sendo lapidada por esse formão, por esses carpinteiros que encarnam na terra de tempo em tempo, encarnaram antes de Jesus, encarnaram após Jesus e continuam encarnando na terra esses espíritos que vêm auxiliar nós, enquanto humanidade, ao progresso e à evolução, através da lei de amor, através da lei de amor, justiça e caridade, que consta lá no Livro dos Espíritos. Na quarta parte do Livro dos Espíritos está lá as leis morais. Lá vocês vão encontrar diversas leis que os Espíritos vêm trazer, que são baseadas nessas leis divinas. Então é essas leis que vai nos moldando. A lei do mundo, como Moisés trouxe naquela época, ela era necessária para conter aquele povo, para conter aquela população que estava desenfreadamente tomando rumos que não ia dar um bom caminho. Tanto é que Moisés espera 40 anos, para que ele pudesse seguir para onde ele já sabia, onde que deveria chegar, porque ele já sabia. As leis que Moisés recebeu, segundo consta no Evangelho que ele recebeu de Deus, né? Elas podem ter até algo de divino, mas elas também têm algo de humano, assim como a Bíblia. A Bíblia, ela tem algo de divino? Tem. Se não tivesse, os Espíritos não traria citações do Velho Testamento, no Livro dos Espíritos, não traria citações do Novo Testamento, mas ela tem algo de humano também. É o que o Espírito Verdade traz no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo. Espíritas, não fazei com o Espiritismo o que fizeram com o cristianismo. O cristianismo é de origem divina. Os erros que tem nele são de origem humana. Então, assim também, os erros que acontecem no meio espírita são de origem humana, não são de origem divina. Então, a gente precisa se basear nesta lei de amor. Por isso que o Espiritismo não deve impor nada. Nada. Você quer ir em outra religião? Vá. Você quer ir na igreja, na missa? Ah, porque eu me sinto bem. Vá. Apenas cada qual atividade dentro do seu momento. Ah, eu me sinto bem indo em tal religião. Vá. Não tem problema. Ser espírita e ir em uma outra religião. Né? É diferente. Você tem um compromisso com a casa espírita e tem um compromisso com uma outra religião. Você quer ser assim na vida? Não tem posição nenhuma. Nunca vi nenhum diretor, e se tem, está indo contra as leis divinas, porque tudo está em tudo. Esses são os Espíritos que dizem, tudo está em tudo. Logicamente que eu não vou tentar incutir as ideias da doutrina espírita na mente do católico. E nem vou tentar, trazer para o Espiritismo, incutir, que a gente tem que fazer tal prática, porque na igreja faz. Não, porque cada coisa no seu lugar. Cada doutrina com o seu meio de levar a palavra do Cristo. Se essas doutrinas são cristãs, e se não são, consta no livro de Buda. Se você ler Buda, lá você vai pensar assim, nossa, parece Jesus falando. Nossa, se você ler ali frases de Maomé, você vai falar, nossa, quanta elevação espiritual. Porque as pessoas fazem a relação do islamismo com o terrorismo, e não tem nada a ver, não é? Está cheio de pessoas ditas cristãs que têm más práticas também por aí. Então, como nós temos políticos cristãos, nós temos cientistas que dizem ser cristãos, mas que usam a sua inteligência, a sua moral de outra maneira, entendeu? Então a gente não pode julgar como Jesus disse, não julgueis, pois na mesma medida que julgar, será julgado. Por quê? Por esta lei de amor, que nós já temos a consciência.
Então a gente tem que buscar o nosso aprimoramento e ele deve ser individual. A doutrina espírita, ela serve para elevar-nos a nós mesmos. A nós mesmos. Para internalizar. Se eu internalizar o conceito da doutrina espírita, eu vou viver melhor. E vou chegar um pouquinho melhor lá do outro lado. Não que eu não vá sofrer, mas eu vou sofrer. Porque, lógico, você perde a mãe, perde o pai, né? Fica distante da mãe, da família, do trabalho, né? Da pururuca, né? Da cervejinha e tal. Lá não tem nada disso, né? Vai ter, depois que chegar lá, os familiares vão chegando depois. A gente vai ficar triste, porque nós continuamos com a mesma personalidade. O meu reino não é deste mundo. João 18:36. Isso é muito mal compreendido pelos próprios discípulos de Jesus. Porque eles ficam pedindo para ele: Senhor, quando estabelecer o seu reino, permita que eu esteja na sua direita, permita que eu esteja na sua esquerda. Senhor, quando vai estabelecer o seu reino, para que ele possa dominar os romanos, para que ele possa subjugar os fariseus. E Jesus sempre dizendo: o meu reino não é deste mundo. O reino dos céus está dentro de vós mesmos. O reino dos céus está dentro de vós. E ainda não compreendemos isso enquanto humanidade. Porque ainda há aqueles que ficam esperando a volta de Jesus, que nunca foi, segundo ele mesmo. Porque ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Então ele nunca foi, ele sempre esteve aqui. E há quem espere ainda que Jesus retorne e leve a igreja. O que é a igreja? Isso não é uma crítica, é a crença deles. E está tudo bem. Mas o que é a igreja? Porque as pessoas criticam a questão de igreja. Minha igreja, a igreja do outro, não é igual ao outro, cada igreja, não é? Igreja quer dizer o quê? Quem sabe? O que a palavra igreja quer dizer? Que é o do Senhor, que é comunidade. Isso. Tem gente meio ouvindo por aí, né? Comunidade. Igreja quer dizer comunidade. Comunidade, ou seja, se eu colocar aqui Igreja Espírita Chico Xavier, está errado? Tá? Não, nós não somos uma comunidade? Igreja é comunidade. Então, quer dizer, se Jesus voltar realmente, vai levar a comunidade. Que comunidade? A dele. Mas de tempo em tempo, Deus, Jesus, os Espíritos levam parte dessa humanidade. Levou agora há pouco na Venezuela, parte dessa comunidade, dessa igreja, vai levando durante os cataclismas, levou na pandemia, nós vai levando, nós vamos sendo levados, retornando à verdadeira pátria de pouco em pouco. Leva todos os dias. Enquanto estamos aqui, nós somos 8 milhões, um pouco mais de 8 milhões na Terra. Todos os dias parte dessa comunidade da Terra é levada para o reino dos céus, para o mundo espiritual. É levada para o mundo espiritual. E o reino dos céus vão estar dentro deles. Como é que eles vão chegar lá? Lá. Como é que cada um chega lá? Este é o reino do céu. O reino do céu estará estabelecido de como você está aqui hoje. Como está o seu reino do céu? Porque aqui também é o reino dos céus. Como que está a sua mente? Então ela diz o quê? Faça o impositivo de que o sofrimento é o caminho único para facultar o equilíbrio e o júbilo. Isso constituirá a morte do amor, aniquilamento da esperança e a destruição da caridade, porque o sofrimento não é o único meio da gente progredir e evoluir. Sofrimento não é, nós sofremos para progredir, nós sofremos para evoluir, nós sofremos, é porque a gente tem que sofrer mesmo, porque Deus quer que a gente sofra. Não é verdade. Deus não quer que soframos. Deus quer que sejamos luz. Disse Jesus: brilhe a vossa luz. Faz parte do sofrimento? Faz. E por que ele faz parte? Porque nós queremos que faça. Porque nós quisemos que fizesse
parte da nossa vida. A partir do momento que eu escolher tal ou tal caminho, tal ou tal atitude, eu optei, eu tive o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio vai facultar ou eu progredir pelo amor, ou eu progredir pelo sofrimento, ou pela dor. Mas quem escolhe? Nós mesmos. Nós mesmos. Eu posso estar hoje com uma doença diagnosticada grave e me revoltar e me entregar. Ou eu posso buscar os meios médicos, científicos, psicologia, psiquiatria, se eu não estou bem com isso, e o apoio espiritual que a própria Organização Mundial da Saúde diz. O bem-estar saúde, é o bem-estar físico, mental e espiritual. E quando se fala em espiritual, não se fala de religião, porque não é só a religião que pode proporcionar o bem espiritual. É o nosso estado de consciência. O meu bem espiritual pode estar numa leitura de um livro, pode ser ouvir músicas que eu gosto, e eu estar bem espiritualmente também com isso. O bem espiritual não é proporcionado somente pela casa espírita, pelo passe, pela imposição de mão, pelo tratamento médico espiritual. Não! O bem-estar espiritual não é proporcionado só pela imposição do pastor, pela bênção do padre, ou seja lá de quem for. Ele tem outros meios também de nós ter esse bem-estar espiritual. E vai depender de nós. Mas o sofrimento não é o único caminho para o progresso e a evolução. É isso que ela diz. Senão, acontecerá a morte do amor. Porque Deus é amor. Porque Deus é misericórdia. Logicamente, isso ela traz de uma forma simbólica, porque jamais iremos transgredir as leis de Deus. Jamais. Mas nós vamos aprender, através dessas leis de amor, a evoluir, a progredir, a fazer melhor. Fiz errado? Volta lá. Vai lá, meu filho, faz de novo. E terá uma nova oportunidade. Assim como o filho pródigo. Né? Lembra do filho pródigo? Eu quero tudo que me tem direito. Eu quero tudo que eu possa ter. Eu quero conhecer o mundo. Vai, o pai disse. Vai, olha, o mundo lá fora é complicado, meu. Você tem certeza? Não, eu tenho direito. Eu já sou maior. Então vai conhecer o mundo. Vai. E aí se deu mal. Né? Gastou tudo, as fortunas. Foi imprudente, se deu mal. Por quê? Poderia ter se dado bem. Porque ele tinha uma fortuna. Ele tinha bens. Mau emprego da fortuna, mau atitude, exagero, o que a maioria de nós fazemos, com o corpo, com a vida, com os nossos custos, não é? E aí ele se deu mal. Mas ele lembrou que tinha um pai bom, justo e misericordioso, e voltou, e o pai dele recebeu. É assim no processo reencarnatório. A história do filho pródigo nada mais é do que a reencarnação propriamente dita na Terra. Viemos, passamos por dificuldades, temos escolha. Como que eu faço para superar esse sofrimento, essa dor? Ou eu sofro bem, ou eu sofro mal. Livro Evangelho segundo o Espiritismo. Mal sofrer, bem sofrer, mal sofrer, capítulo 5. Olha lá. Ou eu sofro bem, ou eu sofro mal. Então é minha escolha. Mas o sofrimento não é o caminho único para isso. E por que eu sofro? Eu não encontro razões para isso. Nada fiz. Por conta das escolhas realizadas nas outras existências. Por que não lembro? Se estamos sofrendo agora, com a prova, com a expiação que estamos passando, com a situação, como que eu ia lembrar disso? O meu estado psicológico não ia suportar lembrar do passado, se eu não consigo nem lidar com o presente. Então o que ela diz? Em nenhum momento o homem Jesus anuncia com essa ideia ou fez algum pronunciamento que pudesse dar validade a este conceito absurdo e cruel, desnaturando a maturidade de Deus. Em nenhum momento Jesus diz: o sofrimento existe porque é para a sua evolução.
Em nenhum momento. Não tem nenhuma passagem no Evangelho que diz isso. Ele diz assim: vai, não torne mais a pecar, a cometer o mesmo erro, para que não te aconteça o mesmo ou coisa pior. É isso que ele diz. É isso que ele diz. Ele diz o quê? A nossa responsabilidade. Mas tem um caminho do amor. Ele fala: siga-me. Quando ele diz siga-me, é para seguir o seu exemplo. Para se melhorar. Tem a opção. Siga-me. Um certo homem deu uma desculpa quando ele diz siga-me. Senhor, mas deixe antes que eu vou lá enterrar meu pai, porque meu pai, não sei o que, papapá. Deu uma desculpa. E aí, tudo bem. Ele voltou para seguir Jesus? O Evangelho não conta isso. Assim como os 10 leprosos que ele curou. Ele fala, não para se ele glorificar. Eu curei 10. 10 vieram até a mim. Mas só um voltou, resignado, mostrando que estava bem. E os outros? O que aconteceu? Eles optaram talvez por outro caminho, adoeceram de uma outra forma, porque todo mundo que Jesus curou desencarnou um dia, porque ninguém é eterno. Isso é fato. Então, é as nossas atitudes que vão nos levar a estabelecer o reino dos céus dentro de nós mesmos. Meu reino não é deste mundo. João 18:36. Na visão da psicologia profunda, embora ele se referisse às esferas de onde procedia, o seu reino também era as paisagens e regiões do sentimento, onde pudesse estabelecer as bases da fraternidade e o amor. Unisse todos os indivíduos como irmãos, conquista primordial para a travessia pela ponte metafísica do mundo terrestre para aquele que é de Deus e nos aguarda a todos. Então, olha só, onde é estabelecido o reino de Jesus? Em nossos sentimentos, em nossas atitudes. Quando ele fala de metafísica aqui, está falando de uma questão de transição espiritual, dessa transição, né, do estado que nós estamos atualmente, pela essa transição mais evoluída. E isso só cabe a nós. Nenhuma religião, nenhuma crença, nem a doutrina espírita poderá nos salvar de nós mesmos, se nós não quisermos. É de nós mesmos. Não existe salvacionismo. Nem Jesus. Porque ele apenas vai nos acolher, direcionar, mas muitas vezes você quer direcionar um filho, quer direcionar uma pessoa para o bom caminho. Está aí as obras. Não precisaria, se todo mundo seguisse, não precisaria, o que é difícil, mas por que não seguimos? Pela nossa imperfeição ainda. E Jesus era conhecedor pleno da alma humana. Ele sabia que nós não iríamos conseguir de imediato. Há muitas moradas na casa do meu Pai. João 14:2. Lembra dessa passagem? Eu vou vos preparar a morada. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E Jesus não é o único que traz aí a perspectiva de uma vida espiritual. Muito antes dele, outros egípcios e outros os essênios e outros lá para trás, os filósofos da época socrática já tinham a ideia já desse mundo espiritual. O Espiritismo não tem nada de novo. Ele traz muito ao contrário. Ele vem relembrar tudo aquilo que já vem ensinando lá atrás. Numa outra era em que a humanidade estaria aberta para aprender. E é para a humanidade. O Espiritismo ele não é para os espíritas. É para a humanidade. Ele só se estabeleceu como religião porque as pessoas fizeram dela religião, no sentido de adoração. Se eu não for no centro espírita, eu não fico bem. Se eu não for lá tomar passe, a minha semana não vai ficar bem. Aí a gente gera uma dependência espiritual. Não é? E o Espiritismo não tem esse propósito, porque estar bem depende de nós mesmos e não das religiões.
O Espiritismo é a filosofia para a nossa existência, aqui e na vida futura. É a ciência que vai entrar dentro daquilo que as outras denominações religiosas se negam a entrar, porque elas têm o conhecimento. Pelo menos os cristãos têm essa perspectiva. Os judeus, naquela época, já tinham noção do mundo espiritual, dos anjos, que eles chamavam os espíritos elevados, de anjos. Então, os egípcios já tinham naquela época. Então, é apenas a negação daquilo que... Mas só que a ciência hoje, a neurociência principalmente, através de muitos médicos que se tornaram espíritas, começam a investigar, provar, tentar provar que existe a espiritualidade, existe um mundo maior. Então a gente precisa ter essa consciência. Então ela diz o quê? Jesus, homem, não apresentou métodos, técnicas, condutas especiais para conseguir-se o reino. Ele é tudo isso, viveu todas essas expressões, apontando as muitas moradas que existem na casa do Pai. Se Jesus aponta o caminho, é porque ele já tinha condições, ele chegou aqui, não é? E convida, e lamenta, porque até os seus próprios discípulos, 3 anos consecutivos com Jesus, 3 anos, ainda não compreendia o que era o reino dos céus. A maioria só foi compreender depois que o Cristo foi crucificado, assassinado pelo orgulho, pela vaidade e pelo egoísmo humano. Só depois. Alguns, só bem mais tarde, foram compreender ainda, esses que viveram com ele, o que é o reino dos céus. Imagina, se eles que conviveram com ele tiveram dificuldade, e nós, que já só sabemos pelos relatos, pelo aprendizado, o quanto é difícil internalizar esse reino, o quanto é difícil internalizar esses ensinamentos na nossa vida, mas nunca é tarde, e nunca será. Então nós não temos que ter a preocupação excessiva de que eu já estou no fim da vida, ou e se amanhã eu morrer, o que será? Apenas será um novo começo, para que aconteça novamente um retorno, e assim vai, na vida sucessivas, passando pelas diversas casas, moradas na casa do Pai, seja aqui, uma das moradas, seja no mundo espiritual, uma das outras moradas, seja num outro mundo. Nossa, e se eu for mandado para um mundo primitivo? E daí? É os desígnios de Deus. E se eu for para um mundo de regeneração? Porque muitos esperam a regeneração na Terra, mas outros mundos regeneradores. Então o que é mais fácil? 8 bilhões de espíritos evoluírem em conjunto e transitarem para um mundo regenerador, ou alguns espíritos dentro desse mundo transitarem para um mundo regenerador, reencarnar no outro mundo regenerador? Eu acho que é mais fácil reencarnar no outro mundo regenerador, no momento em que a Terra se encontra. Isso não quer dizer que regiões na Terra já não estejam no período de regeneração. Porque se nós investigarmos, se vocês pesquisarmos alguns países, já é algo de regenerador na Terra. Já é comportamento de regeneração. Algumas pessoas, alguns jovens, alguns espíritos encarnados já apresentam o comportamento de um espírito regenerado. Qual é a regeneração? Aquele que não mais o mal se sobrepõe sobre o bem, mas que o bem, apesar de existir o mal, porque no mundo de regeneração o bem ainda vai prevalecer o bem, mas o mal vai existir ainda na Terra. Então, será estabelecido um mundo de regeneração. Mas muitos de nós, se estamos regenerados, poderemos transitar para um mundo melhor. Com toda a justeza, portanto, considerando a ignorância humana e elucidando quanto à necessidade da plenitude, explicitou que há muitas moradas na casa do Pai, em convite sublimar, ao mesmo tempo direto, para que todos se empenhassem em alcançá-las.
Ou seja, quando Jesus diz isso, é porque é um convite para que todos possam alcançar. Judeus, ateus, católicos, espírita, umbandista, quem tem ou quem não tem religião, qualquer que seja seu meio social, todos podem alcançar as moradas na casa do Pai. Todos podem alcançar o estabelecimento do reino dos céus, desde que queiram. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como assim, né? Como assim? Então tem um reino? Bom, até aqui a gente viu que o reino está dentro de nós. Mas como assim ver o reino de Deus se não nascer de novo? Não é? Então Jesus pergunta ali, ele estando com Nicodemos, um dos doutores da lei, porém que viu muita coisa e começa a acreditar em Jesus enquanto Messias. Só que a posição dele era muito alta, ele não poderia seguir Jesus. Poderia, se quisesse, mas o orgulho, a vaidade ali, impediu ele de seguir Jesus, porque Jesus o convida também a ser o seu discípulo. E certamente, quando ele chega no mundo espiritual, ele compreendeu melhor o que Jesus propunha, certamente. Então, Jesus vai explicar para ele que é necessário nascer de novo para que possa entrar no reino dos céus. Então, ele mesmo, como doutor da lei, ele pergunta: como, Senhor, eu sendo um velho, poderei novamente entrar no ventre da minha mãe? É isso que você quer me dizer? E aí Jesus diz para ele: és mestre em Israel e ainda não compreende essas coisas? Porque a reencarnação era um dos princípios do judaísmo. Então, como assim ele não poderia compreender? Então, quando ele diz: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, é disso, é desse processo reencarnatório. Jesus, homem, que nunca se reencarnara antes na Terra, apresentava-se como ser integral, que houvera adquirido conhecimento e amor, e viera experimentar provações, e os traje a fim de conseguir êxito na tarefa que lhe fora confiada por Deus, como administrador e condutor do planeta em que se hospedava. Então, assim, Jesus não sentiu nada, Jesus não sofreu, ele estava na carne, gente. Ele chorava porque lamentava a ignorância humana, ele chorava de piedade da nossa evolução e do nosso progresso. Ainda, porque quantos ali poderiam ter evoluído, progredido melhor, e quantos ainda iriam precisar de existências. Então ele lamentava. E ele não sentiu dor? Lógico que sentiu dor. O martírio que ele sofreu, ele sentiu dor. Ele não sentiu revolta, o que é diferente. Não é? Então, assim, eu posso sofrer pela minha dor? Posso. Eu posso entrar em depressão? Posso. Eu posso ter ansiedade? Posso. Isso é do humano. Ah, você está com depressão espiritual, porque tem espírito e tal. Esquece isso. Logicamente que enfermos e vulneráveis psicologicamente somos alvos, sim, daqueles que ainda são penitentes do mal, mas o nosso fortalecimento está em nós mesmos. E sentir é do humano. Depressão, ansiedade, né? Os transtornos psicológicos têm influência espiritual? Pode ter, mas não é o fator primordial para isso, gente. Então, assim, é do homem sofrer, é do homem sentir. Então a gente pode. Em nenhum momento ele está dizendo: olha, você não pode. Isso é fraqueza, isso é falta de fé, isso é falta de crença. Tem que ser forte, não é? Lembra semana passada o que a deusa Samu falou diante do luto? Ela nunca diz: ai, coitadinha, ai, perdeu a mãe, ai, está doente, ai, coitada. Ela sempre diz: estou aqui para aquilo que você precisar. Menos lamentação, mais perseverança, mais fé, no sentido de acreditar que pode superar. Não fé de que, eu vou me ajoelhar lá e está tudo resolvido. Não é só isso.
A gente pode até pedir, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Esse Jesus homem, desvelador dos escuros meandros do ser profundo, não se apresenta hoje como ontem, na condição de miragem, de ser mitológico, impenetrável, misterioso e complexo, mas tem um aliado do homem e da mulher aflitos da estrada do progresso. Então não é esse Jesus mitológico que ela apresenta, é esse Jesus acessível, é esse Jesus humano, esse Jesus que sabe e conhece porque ele viveu tudo que nós vivemos. Ele apenas superou mais rápido, ele apenas evoluiu mais rápido. Ele foi criado pelo mesmo Deus, pelo mesmo Pai do qual nós fomos criados. Por isso ele diz: podereis fazer tudo o que eu fiz, e ainda mais, se tiverdes fé, do tamanho do grão de mostarda. Brilhe a vossa luz. Se ele disse isso, é porque ele sabe que poderíamos. Então um dia eu vou ser como Jesus? Não sei, eu sou Deus. Eu não compreendo nem os desígnios de Deus na sua plenitude. Como que eu vou entender como que pode se chegar a um ser como foi Jesus? O que eu sei que a doutrina espírita nos ensina é que vamos progredir. Agora, quanto tempo Jesus levou para chegar ao estado de espírito excelso? A gente não sabe. Somos espíritos milenares e isso é que os espíritos nos dizem. Mas quanto tempo nós somos milenares? Também não sabemos. Porque ainda não temos inteligência espiritual para isso. E isso é o que menos importa. O que importa é hoje, o aqui, agora. É como eu vou conduzir esta existência para que eu chegue lá em uma dessas moradas do Pai. Isso que é importante. É como eu estou conduzindo essa existência. E como eu estou utilizando das ferramentas que me são dadas para que eu possa superar as adversidades da vida, porque eu estou no mundo de provas e expiações. Se eu estou no mundo de provas e expiações, só tem dois meios. Ou eu estou aqui para provar e resgatar, ou eu estou aqui como espírito missionário. E a maioria de nós não somos esse missionário como idealizamos. Mas cada um tem a sua missão, cada um tem o seu programa, cada um tem a sua responsabilidade de cuidar de si mesmo enquanto espírito em progresso e evolução e cuidar, orientar aqueles que estão ao seu redor. Esse é o processo. Juntos, é o que ele diz, juntos, enquanto humanidade, parar com essas picuinhas, essas adversidades da vida, se preocupando com as escolhas dos outros, de sexo, de religião, de ideação, de gênero, de raça, de cor, de time, de não sei o que, de política. A gente tem que parar com isso. Porque nós vamos desencarnar e tudo isso vai ficar aí. E a escolha não é minha, é do outro. E será que eu sei fazer as nossas escolhas? Além de amor é isso. É a piedade, é a compreensão, é a tolerância, é o respeito, é o amor. Mas é muito difícil. Não é fácil. Por que não é fácil? Porque nós temos em nós ainda a animalidade dos tempos primitivos, do qual ainda nós já fomos um ser primitivo, e trazemos um pouquinho disso no nosso íntimo ainda. Por isso que às vezes é difícil. Essa madeira bruta que vai sendo lapidada por esses espíritos como Jesus. Nós somos ainda madeira bruta. Como cada um está, não sabemos. E para nós encerrarmos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois que serão saciados. Não essa justiça que nós falamos do homem, essa justiça que nós falamos, né? Ai, eu quero justiça. Nossa, quero justiça. Ela vai ver o que vai acontecer com ela. Porque falar mal de mim, Deus vai pôr a mão dela, a mão dele sobre ela. Olha só, a lei de amor foi para o espaço. Não é? A lei do amor foi para o espaço. Quando ele diz isso em Mateus 5,6, o homem Jesus, não poucas vezes, diante dos falsantes,
Venturosos, dominadores de um dia, assim como dos amargurados e de todos, chorou o pranto da compaixão e da misericórdia, por conhecer as causas desencadeadoras de uma como de outra conduta, no futuro, chegando ou no presente, agindo inexoravelmente, ou seja, vai acontecer esse futuro, não adianta, vai acontecer esse presente. Nele começa a real proposta da era nova, quando os valores éticos serão realmente conhecidos e respeitados, facultando ao ser humano compreender a transitoriedade do carro físico a que se encontra atrelado momentaneamente e a perenidade da vida em outra faixa vibratória. Esta é a real, Mas bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, porque todos aqueles que passam por provas, todos aqueles que estão passando por algum tipo de expiação, todos aqueles que estão passando por alguma situação de dor e sofrimento, têm uma causa, têm uma razão, e não é a punição de Deus. São as nossas escolhas desta ou de outras vidas. Muitas provas também são voluntárias, não podemos esquecer disso, porque não era para nós passarmos nessa existência. E o que os Espíritos dizem? A prova é na medida que o Espírito pode suportar, nem mais e nem menos. E Deus nunca vai fazer com que a gente resgate. Olha, você é um Espírito milenar, você veio fazendo arruaças em todas as outras existências, ok, mas não vai resgatar nenhuma. Vai resgatar apenas um pouco agora, um pouco mais tarde. Talvez nessa vida, o que a nossa vida faz? Eu sempre falo para os pacientes, a vida é cheia de adversidades. Parece uma montanha russa. Ora estamos bem, ora não estamos bem. Ora estamos bem, ora não estamos bem. Ora aparece uma prova aqui, aí parece que tudo está uma maravilha. Aí fica aquela maresia, aquele mar tranquilo, daqui a pouco vem a tempestade. Mas aí nós temos que lembrar daquela lição de Jesus que diz do homem que é sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio a tempestade e não levou a casa, porque ele soube estruturá-la. Ao contrário dos homens que constroem as suas casas sobre a areia, sobre as coisas fúteis da vida. E aí vem a chuva e a tempestade e leva. Assim são as provas, assim são as expiações, assim é a nossa vida. E temos o caminho, temos as ferramentas, sejam elas espirituais, sejam elas médicas, psicológicas, científicas, que Deus proporciona na vida para que a gente possa dar prosseguimento. Então eu só quero aqui mostrar, talvez tenha mais um slide, porque essa palestra ela é um pouco comprida e não dá para apresentar ela no tempo que temos. O Homem Jesus, parte 2, continua. Então, numa outra oportunidade, nós vamos falar ainda de outros temas dentro dessa obra que Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Esse é Divaldo Pereira Franco, essa é Joana de Ângeles, para quem não conhece, Espírito que o acompanhou. Então, que a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações. Vamos seguir com a nossa prece e encerrar hoje a nossa palestra. Que Jesus, nosso Mestre, que Deus, nosso Pai, nos ampare e nos fortaleça diante das adversidades da vida, Senhor, para que possamos prosseguir firmes no propósito de superar todas essas provas, todas essas adversidades. E pedimos nessa manhã que Jesus, que os bons Espíritos encaminhem a todos aqueles que estão necessitados, tanto aqueles que estão presentes como aqueles que estão ausentes, aqueles que estão nos seus lares, que o Senhor tenha misericórdia, o Senhor tem, que possa encaminhar, Senhor, os bons Espíritos, seja eles encarnados ou desencarnados, para o socorro a esses nossos irmãos. Que possa dar a luz no caminho para que eles possam encontrar meios de superar essas adversidades. Esteja com todos, Jesus, que a sua paz
esteja com tanto aqueles que estão ainda nas trevas, como aqueles que já caminham para a luz. Que assim seja, graças a Deus.